Então, aqui é o professor Rodolfo e diz aqui o problema. Para a viga abaixo, calcular as reações de apoio e traçar os diagramas de esforços internos. No vídeo anterior, a gente tem uma viga bem apoiada com apoio do primeiro e apoio do segundo. E esse daqui a gente tem uma viga que está engastada, né? Nesse ponto aqui a gente tem um engaste, apoio do terceiro gênero. Deixa eu dar nome aqui aos pontos. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Esse daqui vai ser o ponto B, esse daqui vai ser o ponto C. Como o meu apoio está lá no ponto A, vou dizer que aqui eu tenho uma reação vertical que eu vou chamar de VA, começando calculando de reações, né? Tem uma reação horizontal aqui que eu vou chamar de HA. E tem uma reação de momento nesse ponto que eu vou chamar de MA. Apoio do terceiro tem essas três reações, vertical, horizontal e de momento. Para calcular as reações, a gente vai utilizar as equações de equilíbrio, somatório de forças horizontais tem que ser iguais a zero, né? Tem que ser igual a zero. Somatório de força vertical tem que ser igual a zero. E o somatório de momentos também tem que ser igual a zero. Então, começando aqui pelo somatório de forças horizontais igual a zero. Lembrando que para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, né? No somatório de força horizontal. Então, eu tenho aqui mais HA e menos 10 seno de 20. Tá para a esquerda, né? O componente, menos 10 seno de 20 igual a zero, que implica aqui que o H vai ser igual a 10 seno de 20, que é igual aqui 3,42 kN. Do somatório de momentos, eu poderia ser vertical, né? Mas eu já escrevi momento, vou fazer o momento. Somatório de momentos igual a zero. Lembrando que o somatório de momentos pode ser em relação a um ponto qualquer. Eu me arrependi, eu não vou fazer o somatório de momentos agora não. Vou fazer o somatório de forças verticais mesmo. Me perdoe. Somatório e força vertical. Tá cedo ainda, né? A primeira questão com o momento. Deixa isso aí para depois. Somatório de forças verticais igual a zero. A gente tem aqui VA menos 5 menos 10 cosseno de 20 igual a zero, né? Lembrando que o somatório de forças verticais, carga para cima vai ser positivo, né? E carga para baixo vai ser negativo. Então, mais VA menos 5 menos 10 cosseno de 20 igual a zero. O que implica aí que o VA vai ser igual a 5 mais 10 cosseno de 20, 14,40 kilonewtons. Agora sim, somatório de momentos igual a zero, eu vou tomar aqui o ponto C como referência. Lá no final do vídeo eu volto para indicar como é que seria aqui no ponto A, tá? Mas eu vou tomar no ponto C. Somatório de momentos no ponto C igual a zero, eu tenho aqui. Como eu estou olhando para a esquerda, eu vou já tomar a regra da mão esquerda, né? Eu imagino que a gente já está se acostumando com isso. Então, eu tenho aqui menos 5 vezes 2. Tenho também mais VA vezes 5. VA a gente já sabe que é 14,40. E menos MA, né? H não dá momento. 10 kN também não dá momento. Nem a componente vertical nem horizontal. Então, menos MA é igual a zero. Como a gente já sabe que o VA é 14,40, está aqui ainda, inclusive, o valor. Então, VA vezes 5 menos 5 vezes 2, 61,98, né? Então, identifica aqui que o MA vai ser igual a 61,98 kN. Lembrando que o momento é força vezes distância, então unidade de força multiplicada por unidade de distância. Daí as nossas reações HA 3,42, VA 14,40 e o MA 61,98. Temos as reações, podemos ir para os diagramas. Então, vou começar aqui pelo diagrama de esforço normal. Aí vale lembrar que o normal são as forças que estão atuando na direção do elemento. Vou representar aqui os meus 3 pontinhos isolados, A, B e C. Mais pra frente a gente abandona isso quando a gente estiver acostumado. A, B e C. No ponto B eu não tenho, né, nenhum carregamento horizontal aplicado, né, na direção da barra. Em todo caso está aqui o ponto B. No ponto A, tenho concentrado no ponto a reação HA. E no ponto C eu tenho concentrado no ponto
a componente horizontal dessa força de 10 kN, que no caso aqui seria 10 seno de 20, em cima do ponto C. Sempre que eu tenho cargas concentradas no ponto, identifica que eu vou ter dois valores do esforço no mesmo ponto, o que me obriga, né, a pegar um ponto imediatamente anterior e imediatamente posterior a essa aplicação da carga. Esse ponto aqui eu vou chamar de A antes, esse aqui vai ser o A depois, B não tem necessidade disso, e o C, C antes e C depois. Daí, calculando aqui o normal nesses pontos, eu vou acumular, né, do primeiro até o último. Então, A antes, depois A depois, depois o ponto B, depois o ponto C antes, depois aqui o ponto C depois. Normal em A antes, olhando para a esquerda, né? Eu não estou enxergando aqui nenhum carregamento atuando ainda na minha viga, então por isso normal em A antes vai ser igual a zero. Normal em A depois vai ser igual ao anterior. A partir do segundo eu posso dizer que é igual ao anterior, né? Mais ou menos aí o que aparecer de novo. Entre o ponto A antes e o ponto A depois, começo a ver agora o HA, né? Deixa eu pegar minha cola aqui de novo. A antes eu não estou enxergando nada, A depois apareceu aqui o HA. Em relação ao ponto A depois, que é o que a gente está analisando agora, a força está entrando no ponto, está entrando no ponto, identifica aqui que ela está fornecendo um esforço normal de compressão. Então A depois vai ser igual ao A antes menos HA. H que foi 3,42, então normal em A depois igual a menos 3,42 kN. Ponto B é igual a depois, não tenho nada entre esses dois pontos, então permanece com o mesmo valor, menos 3,42 kN. C antes é igual ao ponto B, também não tenho nada entre esses dois pontos, então permanece com o mesmo valor, menos 3,42 kN. C depois vai ser igual a C antes. Opa, aqui tem uma coisa entre eles, né? Que no caso é o 10 seno de 20. C antes eu ainda não estou vendo, C depois apareceu, né? E aí, como ela está saindo do ponto, estou analisando que é o ponto C depois, se a carga está saindo do ponto, identifica que o normal fornece um valor positivo, né? Saindo do ponto é positivo. Então aqui eu tenho mais 10 seno de 20. Menos 3,42 mais 10 seno de 20. Zero, né? Podia ser diferente. Zero. Como eu já tenho os valores, posso desenhar o meu diagrama. Então veja aqui que, embora tenha mudado o apoio, né, em relação ao vídeo anterior, a forma de calcular o esforço normal foi exatamente a mesma coisa, nada mudou, né? Então aqui diagrama de esforço normal em kilonewtons. O valor do normal no ponto A serão dois valores, né? O primeiro é zero e o segundo é menos 3,42, que também é igual ao valor do ponto B, menos 3,42, que também é igual ao C antes, menos 3,42, e no C depois que foi igual a zero, né? Então, identifica aqui que a minha viga está sendo comprimida, né? Toda ela com o valor aqui de 3,42 kN. Então está aqui o diagrama de esforço normal, bem parecido com o que a gente fez da viga biapoiada. Temos o normal, podemos ir para o cortante agora, né? Diagrama de esforço cortante. Quem dá cortante são os carregamentos que atuam perpendicular ao eixo do elemento. No caso aqui, como a viga é horizontal, quem dá cortante são os carregamentos verticais. Vou representar esses carregamentos aqui. Mesma coisa que eu também fiz para o normal, né? Tá aí os pontos A, B e C. No ponto A, eu tenho concentrado a reação vertical VA. No ponto B, eu tenho concentrado uma força de 5 kN. E no ponto C, eu tenho concentrado ali uma força com intensidade de 10 cosseno de 20 kN. Nos três pontos eu tenho carga concentrada, então nos três eu vou ter que fazer imediatamente antes e imediatamente depois, né? Convenientemente eu vou chamar, como foi o caso do normal, A antes e A depois,
B antes e B depois, C antes e C depois. Daí eu vou levar do primeiro até o último. Então, cortante em A antes, cortante em A depois, cortante em B antes, cortante em B depois, cortante C antes, cortante C depois. Começando aqui pelo primeiro, vai ser igual a zero, né? Vou tomar aqui o ponto A. Inclusive, eu vou fazer olhando para a esquerda. Então, A antes, olhando para a esquerda, não estou enxergando nada atuando na minha viga ainda, por isso que é igual a zero. O próximo ponto, que é o A depois, já aparece para mim aqui o VA. E aí, quando eu estou analisando pela esquerda, meu cortante carga para cima da cortante positivo, carga para baixo da cortante negativo. Como o VA está para cima, identifica aqui que o meu cortante nesse ponto vai ser positivo, né? O VA fornece um cortante positivo. Então, A depois vai ser igual ao A antes, mais VA. Como o VA foi igual a 1440, então o cortante em A depois, 1440 kilonewtons. Cortante em B antes vai ser igual ao cortante em A depois. Não tenho nada aqui entre os dois pontos, então permanece com o mesmo valor, 1440. Cortante B depois vai ser igual ao cortante B antes. Entre os pontos B antes e B depois aparece aqui os 5 kilonewtons. Mais uma vez, né? Cortante olhando para a esquerda. Todos os pontos estão olhando para a esquerda. Apareceu uma carga para baixo. Identifica aqui que o cortante é negativo, então eu tenho menos 5. 1440 menos 5. Então eu vou aqui para 9,40 kilonewtons. Cortante C antes vai ser igual ao cortante B depois, que é o anterior. Não tenho nada entre os dois pontos, então permaneço com o mesmo valor, 9,40 kilonewtons. Cortante C depois vai ser igual ao cortante C antes. Entre os dois pontos apareceu aqui 10 cosseno de 20 para baixo. Então C depois vai ser igual a C antes menos 10 cosseno de 20. 9,40 menos 10 cosseno de 20. Zero, né? Deu uma diferencinha aqui, mas é porque o VA certamente a gente arredondou, né? Não deveria ser 14,40. Acho que era 14,39 e vinha alguma coisa depois aí, salvo engano. Por isso que não foi exatamente zero, mas considere que é erro de arredondamento, né? Zero. Temos os valores aí dos cortantes, a gente pode traçar o diagrama, né? Então, o diagrama de força cortante, aqui em kilonewton. No ponto A eu tenho um engaste, vou apresentar aqui o meu engaste. Está aqui o ponto B e está aqui o ponto C. Então, cortante em A, o primeiro valor foi 0, o segundo foi 14,40, então vou de 0 para 14,40. Kilonewtons, né? A unidade está aqui. B antes, 14,40 também, permaneceu constante. Ao longo dessa barra tem um cortante constante. No ponto B, variou de 14,40 para 9,40. Então desceu um pouquinho aqui, né? Para 9,40. No ponto C, permaneceu ainda com 9,40, então foi constante. 9,40 e no ponto C também, né? Foi de 9,40 para 0. Então tá aqui o diagrama de esforço cortante dessa viga. Assim como foi o normal, veja que também não teve novidade nenhuma, né? Em relação ao cálculo do cortante, devido ao apoio ser um engaste aqui agora. A diferença vai se dar justamente agora no cálculo do DMF. Isso em relação ao vídeo anterior, né? Então, diagrama de momento fletor em quilonewton-metro. Aí aqui é que entra a novidade. Inclusive, eu vou me dar o trabalho agora de representar os pontos aqui, viu? A, B e C. A gente já sabe que o momento é força vezes distância e que essa distância é perpendicular à direção da força. Como a nossa viga só tem distâncias na horizontal, né? Então, no final das contas, só o que vai importar para a gente são os carregamentos verticais. Então, eu vou representar aqui os 5 kilonewtons. Vou representar aqui o 10 cosseno de 20. Vou representar aqui também o VA. E nada mais justo que no diagrama do momento fletor que interfira também a reação de momento. No caso aqui, o MA.
Então, vou representar aqui também nossa reação de momento MA, que se deu, né, aqui no sentido anti-horário. Então, tá aqui o MA. Pronto, aí aqui que vem a novidade. Sempre que a gente for calcular o diagrama de momento fletor e em algum ponto, né, a gente tiver um momento concentrado, como aconteceu no ponto A, é uma reação, mas é um carregamento também, né, que vai alterar aqui o valor do nosso esforço. Como o H alterou o normal e o VA alterou o cortante, o MA que vai alterar o valor do momento fletor. E aí, quando eu tenho um momento concentrado no ponto, eu preciso, nesse caso aqui, calcular o valor do momento duas vezes. Aí, tal qual eu fiz no normal e eu fiz também no cortante, vou chamar esse ponto aqui de A antes, esse ponto aqui A depois. A leitura aqui só é não estou vendo o momento, estou vendo o momento. Não estou vendo, estou vendo. Seria o caso aí, né? Analisando pela esquerda. Não preciso fazer isso aqui no ponto B e no ponto C, porque se eu pegar um ponto aqui ou um ponto aqui, né? A interferência dos 5 kN não vai ter nenhum ponto nem outro, porque o momento é força vezes distância. E como eu estou considerando esses pontos aqui vizinhos, né, do ponto, essa distância aqui é praticamente nula, então não interferiria no valor. Então eu vou precisar calcular aqui o momento em A antes, momento em A depois, momento no ponto B e momento no ponto C. Aí vale lembrar do vídeo anterior que eu falei que se a extremidade tivesse com apoio do primeiro, com apoio do segundo ou em balanço, a gente já pode impor que o momento é igual a zero, né? Isso acontece aqui no ponto C, extremidade em balanço. Então, o momento em C, eu posso escrever aqui que é igual a zero. Na dúvida, né? Se eu calcular o momento em C pela direita, veja que eu não estou vendo nenhum carregamento. E aí, por isso, é igual a zero, né? Fica provado aqui. O momento no ponto A, como eu vou ter que calcular duas vezes, e esses dois pontos, né? Eu posso calcular pela esquerda ou pela direita. Tomando aqui o ponto A antes pela esquerda, e eu não estou vendo nenhum carregamento aqui, né? Quando estou olhando nesse ponto aqui para a esquerda. Então, por isso, eu posso dizer que o momento em A antes vai ser igual a zero. Eu não estou vendo nenhum carregamento. Momento em A depois, eu posso escolher aqui, calcular pela direita, o ponto A depois, e aí eu veria essa carga de 5 kN e a carga de 10 cosseno de 20. Aí eu posso dizer que o momento em A depois vai ser igual a menos 5 vezes 3 e menos 10 cosseno de 20 vezes 5. Se eu usar aqui a regra da mão direita, né? Os dois dão valor negativo. Mas eu posso também calcular esse ponto aqui, o A depois, olhando para a esquerda. E aí, se eu olhar para a esquerda, eu vejo ali o VA. Não dá momento, né? Porque essa distância aqui é bem pequenininha. É um diferencial de comprimento aí. Então, é irrelevante eu estar enxergando no VA. Mas a nossa reação de momento, como ela já é momento, não precisa de distância, né? Então, só o fato de aparecer, ela já está fornecendo um momento. E aí, nesse caso aqui, né? Como eu estou enxergando aqui o MA, estou olhando para a esquerda, eu vou usar a regra da mão esquerda, eu vejo aqui que meu momento vai ser igual menos MA. Então, o momento A depois vai ser igual menos MA. Se MA aqui é a minha reação de apoio no caso, né? A gente encontrou foi igual aqui 61,98. Então, isso aqui é igual a menos 61,98. Quem quiser confere depois aí, mas deve dar o mesmo valor se eu calcular pela direita. Menos 5 vezes 3 e menos 10 cosseno de 20 vezes 5. Confiram depois aí. Momento no ponto B, eu posso calcular pela esquerda. Se eu calcular pela esquerda, eu vejo VA e vejo MA. Então, eu teria VA vezes 3 menos MA. Como eu posso calcular aqui pela direita, onde eu teria menos 10 cosseno de 20 vezes 2. Eu vou fazer isso, vou calcular pela direita. Então, momento em B, menos 10 cosseno de 20 vezes 2. Dez cosseno de 20 vezes 2. Então, menos 18,79 quilonewton-metro. Também, quem quiser conferir, deve ser igual a VA vezes 3 menos MA. Aliás, a minha cola aqui, né? Quem quiser seguir por isso daqui também, usando aqui para visualizar o sinal do momento, veja que o 10 cosseno de 20, em torno aqui do ponto B, o
o giro se dá assim, né? Nesse sentido. E aí quando eu estou olhando para a direita e eu tenho um giro nesse sentido, veja aqui que é isso que está sendo representado nessa figura, né? Identificando aqui que o momento é negativo. Então, posso enxergar isso usando a regra da mão, posso enxergar isso aqui com a minha cola, né? Ou também, se for o caso, né, achar mais conveniente, arranjar alguma coisa aí que seja boa de deformação, se vocês fixarem um ponto, no caso aqui o ponto B, e aplicar o carregamento, no caso aqui 10 cosseno de 20 está vindo para baixo, eu vejo que eu tenho tração na parte de cima, e sempre que eu tenho tração na parte de cima, identifica o momento negativo. Enfim, menos 18,79. Tenho os valores, posso traçar o diagrama de momento fletor, né? São 3 pontos apenas nessa questão. Então está aqui o diagrama de momento fletor em quilonewton-metro. No ponto A eu tenho dois valores, um deles é 0, o outro é menos 61,98. No ponto B foi menos 18,79. E no ponto C, 0, né? Então, ligando esses dois pontos aqui, ligando esses dois, tá aqui o diagrama do momento fletor. Lembrando que o momento fletor, a gente coloca os valores negativos em cima e os positivos embaixo, né? E acho válido dizer também, né? O momento fletor, o lado que a gente desenha, seguindo essa convenção, identifica o lado que está sendo tracionado. Então, esse meu diagrama aqui, além de me dizer os valores, ele está me dizendo que toda a parte de cima da minha viga aqui está sujeita a tração, que indica que a minha deformação deve ser alguma coisa parecida com isso aqui. Toda a parte de cima está sendo tracionada. Aqui é assim, né? Alguma coisa parecida com isso. Então tá aí o diagrama de normal, o diagrama de cortante, está aqui um pedacinho dele ainda, e o diagrama muito fletor. Agora deixa eu fechar aqui só para dizer porque que eu... tá arriscado aqui ainda, né? Porque que eu pulei, não fiz o momento. Por isso, porque aqui no ponto A, o momento no ponto A tem dois valores, né? Um dele é 0, mas o outro não. E aí nessa daqui, né? Na hora de fazer o somatório de momentos, vez ou outra aí os alunos esquecem de colocar o valor do momento em A quando pega o somatório de momentos, embora ele dê momento. E aí, para que fique claro aqui, no que a gente fosse fazer o somatório de momentos em relação ao ponto A, para calcular o MA, por exemplo, né? Acabou a questão já, tá? Só um comentário a mais aqui. Eu diria, se eu não soubesse o valor do MA, eu quero calcular a reação. Somatório de momentos em A igual a 0. Aí só ter em mente que esse ponto A que eu estou considerando aqui seria, no nosso caso aqui, o A antes, né? E aí, somatório de momentos em A antes, eu teria do comecinho aqui, né? Mais MA, tomando regra da mão direita, menos 5 vezes 3, menos 10 cosseno de 20, vezes 5, igual a 0. O que daria o meu MA, 5 vezes 3, mais 10 cosseno de 20 vezes 5, 61,98. Mesmo valor que a gente encontrou. Só que aí eu preferi fugir desse ponto, né? Por conta dessa condição aqui que eu não tinha dito ainda. Enfim. Mas agora que a gente já sabe, nos vídeos futuros aí, se for o caso, né? Fazer o momento no engaste, a somatória do momento, agora eu me sinto mais à vontade de fazer. E é isso aí.